Agora eu te conto que a incorporadora Patrimar traçou uma estratégia para estrear no mercado imobiliário de São Paulo com foco no segmento Minha Casa Minha Vida. A empresa, gente, projetou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em lançamentos na capital paulista, iniciando já com um banco de terrenos de mais de 1.500 unidades planejadas, isso para esse primeiro semestre de 2026. Vamos entender um pouco mais sobre essa expansão agora na capital paulista. A gente conversa agora com o CFO da Patrimar, Felipe Gonçalves. Bem-vindo, Felipe. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Felipe, explica pra gente um pouco mais o que levou vocês a escolherem agora a capital paulista e esse momento para entrar de forma mais agressiva por aqui. O momento do segmento do Minha Casa Minha Vida é bastante positivo nos últimos anos, né? Tem um programa aí que tem uma organização tanto de preço quanto de renda bastante atrativa. Cidade de São Paulo, na mudança do plano diretor em 2024, também se tornou bastante atrativa para verticalização em determinadas regiões. Seria natural, né? A gente já tinha começado as nossas operações com a marca Patrimar em Belo Horizonte há mais de 60 anos atrás, expandimos para o Rio de Janeiro, tanto no segmento econômico quanto no segmento de médio e alto padrão nos últimos anos, e a chegada agora à cidade de São Paulo é o início de um novo ciclo da companhia, de uma estabilização, de uma operação que vai ter um percentual cada vez maior do segmento econômico, já que a gente já atuava no interior de São Paulo há alguns anos. A entrada agora na cidade de São Paulo é o início desse novo ciclo de estabilização da operação entre alto padrão e segmento econômico. A projeção, e olhando aqui, de mais de 1 bilhão de lançamentos, representa qual a estratégia do plano de negócios de vocês, um plano de crescimento da companhia, olhando para esse cenário, é 1,1 bilhão de reais em lançamentos? Isso é o que a gente já tem mapeado, vamos dizer assim, para lançamento no curto prazo. Tem um time aí bastante dedicado a novos empreendimentos e novos terrenos. A gente já tem um pipeline bastante robusto, supera 2 bilhões de reais em terrenos sendo negociados na cidade. A companhia chega forte, chega para, de fato, jogar o jogo. A gente tem um plano de crescimento do nosso negócio que hoje é muito maior um balanceamento de mix, como eu vinha falando, né? A gente tem um segmento de alto padrão que já tem uma operação bastante robusta, foi onde nós implementamos um ciclo de crescimento nos últimos 5 anos, em que a companhia mais que dobrou de tamanho desde a nossa tentativa de oferta a mercado feita lá em 2020. Depois disso, esse crescimento foi todo entregue, maior parte, no segmento de alto padrão. Foi um momento em que taxa de juros e o segmento tinha maior atratividade pelo lado do comprador. Isso veio se invertendo e agora a gente tem uma tendência de crescimento maior no segmento econômico, né, no programa Minha Casa Minha Vida, no qual a companhia vai reduzir a exposição de alto padrão e aumentar a exposição de Minha Casa Minha Vida, estabilizando mais ou menos no seu patamar ali em torno de 2,5 bi a 3 bi de lançamentos ano. Perfeito. Olhando para o cenário do Minha Casa Minha Vida, no ano passado a gente viu, inclusive, o Minha Casa Minha Vida respondendo por quase 64%, 65% ao todo dos lançamentos na capital paulista. Eu queria até saber se, na sua avaliação, ainda existe espaço para crescimento desse segmento ou vocês pretendem, no futuro, também migrar para outros projetos, outros cenários? De fato, ainda existe bastante crescimento, né? Existe uma demanda reprimida do segmento econômico ali que vai das faixas de 2, 3 salários até as faixas de 9 salários mínimos. Isso é aonde de fato existe hoje a maior déficit habitacional. É um déficit habitacional que é crescente ano a ano, uma vez que se oferta menos unidades do que se formam famílias, se formam necessidades de novas unidades. O Brasil vive um momento muito ímpar em termos demográficos, né? A pirâmide etária tem uma formação grande de famílias nos próximos anos, isso já vem de alguns anos e tende a continuar pelos próximos 10 a 15 anos, uma renda crescente, então há espaço, dado de novo a mudança do plano diretor. Isso é uma mudança que tem sido embarcada em demais capitais para incentivar a construção e a verticalização em espaços jamais urbanizados, ao invés do que tinham hoje, antigamente, de movimentos mais de periferias de cidades.
Então, esse é o nosso foco hoje para a cidade de São Paulo e é onde a gente tem mais investido, tanto aqui em Minas Gerais quanto no estado do Rio de Janeiro, é o segmento econômico. Obviamente, a companhia tem uma marca, a marca Patrimar, que é a marca de segmento de médio e alto luxo, dos quais a nossa operação hoje ainda é restrita a Belo Horizonte, Nova Lima e a cidade do Rio de Janeiro, mas em havendo oportunidades no futuro com uma estrutura de capital e um volume de negócios que for satisfatório, a gente tem planos de desembarcar com a própria marca Patrimar. A gente está formando um time na cidade de São Paulo bastante robusto que vai ser capaz de suportar toda essa operação. Perfeito. Outro ponto também, Felipe, eu queria entender quais são os principais desafios na avaliação de vocês com essa chegada em São Paulo. E eu queria entender, porque são vários pontos que a gente poderia citar aqui como desafios, mas eu gostaria que você listasse para a gente. Talvez o cenário de juros, renda da população ou a concorrência, que a gente sabe que é bem grande, né, aqui na capital paulista. Sem dúvida, são 3 bons pontos. Acho que os que a gente tem menos controle são os juros. De fato, os juros é algo que tem um impacto, e os juros são reflexo do seu segundo ponto, que é a inflação. Então, esses dois hoje são pontos de grande atenção para a gente. Juros talvez menos no segmento econômico e mais no segmento de médio e alto padrão, que impactam ali não só a vontade das pessoas, a confiança das pessoas, mas o custo do funding para essas pessoas financiarem a compra de um bem de tão longo prazo como é um imóvel. No segmento Minha Casa Minha Vida, ele tem uma dinâmica um pouco própria de funding que vem do FGTS, então tem uma característica específica, mas certamente inflação é um ponto importante, uma vez que a elasticidade de preço para um cliente desse porte é menor, então os repasses de custos são bem menos possíveis, né? Então, esses são, de fato, 2 grandes pontos. Concorrência faz parte, é o que tem. São Paulo, de fato, tem grandes empresas muito capitalizadas, mas a gente está entrando num nicho muito específico, tentando não concorrer muito pelos mesmos terrenos e pelos mesmos projetos, para fazer com que a gente desenvolva o nosso próprio negócio com escala, assim como a gente fez em todos os outros mercados que a gente chegou e fomos bem-sucedidos. Perfeito, Felipe. Outro ponto também é entender o quanto que essa nova operação na Avenida Paulista, desculpe, na capital paulista, como é que vocês enxergam esse cenário e o quanto que isso pode até ajudar para elevar as margens da operação como um todo ou da empresa, olhando pelo menos no primeiro cenário aí dos primeiros anos da empresa aqui na capital paulista. Certamente, assim, quanto mais a gente dá escala para o negócio, a tendência deveria ser da gente ter margens melhores. A gente já vem numa recuperação de margens nos últimos anos, pós aí safra da pandemia, né, que você teve um certo descasamento de velocidade de vendas muito rápida com um custo crescente nos anos seguintes. O segmento de Minha Casa Minha Vida é um segmento em que a operação e a gestão são super importantes, então quanto mais escala a gente tiver, mais eficiente a gente vai ser. Certamente São Paulo tem uma liquidez e uma atratividade muito grande do ponto de vista, de novo, de demanda reprimida, né? Tem muita gente querendo comprar, a gente acertando o produto certinho como a gente fez nas outras praças que a gente participou e que a gente participa, certamente isso tem uma tendência de ser positiva para os resultados. Óbvio que os primeiros são sempre empreendimentos dos quais você tem ali uma taxa de aprendizado, é uma praça nova, razão pela qual nós, como bons mineiros, a gente começa com um empreendimento, testa, enxerga e aí vai escalando ao longo do tempo, razão pela qual mesmo os empreendimentos disponíveis desse 1 bilhão e 100 que você citou já estejam disponíveis para lançar, a gente vai equilibrando a oferta e ajustes da operação. Muito bem, Felipe Gonçalves, CFO da Patrimar, obrigada, viu? Boa sorte para vocês nesse novo projeto. A gente vai acompanhando e vamos conversando também, por favor. Um bom trabalho para você e boa semana. Obrigado, boa semana. Até logo. Até, obrigada.